Algumas vozes não apenas cantam músicas. Elas carregam sentimentos que parecem vir de um lugar profundo, quase impossível de explicar. Vozes que não apenas ecoam em alto-falantes, mas atravessam gerações, emoções e memórias. E poucas vozes na história da música carregaram tanta intensidade crua quanto a de Kurt Cobain. Antes mesmo de o mundo entender quem ele era, sua música já parecia falar diretamente com milhões de pessoas que se sentiam deslocadas, incompreendidas ou simplesmente cansadas de um mundo que parecia artificial demais. Mas por trás daquele som que mudaria o rumo do rock existia um jovem sensível tentando lidar com dores que a fama jamais conseguiria apagar. Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967, na pequena cidade de Aberdeen. Cercada por florestas e conhecida principalmente por sua indústria madeireira, Aberdeen era uma cidade simples, distante dos grandes centros culturais. A infância de Kurt começou de forma relativamente tranquila. Ele era descrito por familiares como uma criança criativa, curiosa e cheia de energia. Desde cedo demonstrava uma conexão incomum com a arte. Desenhava constantemente, inventava pequenas histórias e gostava de cantar. A música parecia surgir naturalmente dentro dele, como se fosse uma linguagem que ele já conhecia desde sempre. Mas essa fase de inocência não duraria para sempre. Quando Kurt tinha apenas 9 anos, seus pais se divorciaram. Para muitas crianças, esse tipo de mudança já é difícil. Para Kurt, foi devastador. A separação abalou profundamente seu senso de estabilidade. De repente, a vida que ele conhecia começou a se fragmentar. Ele passou a viver entre diferentes casas de parentes, mudando de ambiente, de rotina e de referência emocional. Aquele garoto que antes parecia alegre começou a se tornar cada vez mais introspectivo. Amigos e familiares perceberam que algo havia mudado. Kurt parecia carregar uma tristeza silenciosa que cresceria com o passar dos anos. Durante a adolescência, essa sensação de não pertencimento começou a moldar sua visão de mundo. Em uma cidade onde muitos jovens seguiam caminhos tradicionais, trabalhando nas mesmas indústrias que sustentavam a região há décadas, Kurt se sentia deslocado. Ele não queria aquela vida previsível. Seu interesse estava em outro lugar, na música, na arte e em uma cultura alternativa que começava a surgir nos cantos mais underground da cena musical americana. Foi nessa fase que ele descobriu o punk rock. Bandas como Sex Pistols e Black Sabbath passaram a influenciar sua forma de enxergar a música. Mas Kurt também tinha um amor profundo por melodias pop e harmonias clássicas, especialmente as criadas por The Beatles. Essa mistura improvável de agressividade punk com sensibilidade melódica seria, anos mais tarde, a base do som que ele criaria. Aos 14 anos, Kurt recebeu sua primeira guitarra. Aquilo não era apenas um instrumento. Era uma porta de saída. Ele começou a passar horas tocando, experimentando acordes e tentando transformar emoções em música. Logo percebeu que compor era uma forma poderosa de expressar sentimentos que ele não conseguia colocar em palavras no dia a dia. Mas a vida ainda estava longe de se estabilizar. Após abandonar a escola, Kurt passou por um período turbulento. Ele se mudou diversas vezes, dormiu em sofás de amigos e chegou a enfrentar momentos de quase não ter onde morar. Durante esse período, sua relação com o mundo se tornou ainda mais crítica. Ele observava a sociedade ao seu redor com um olhar ácido, questionando valores, comportamentos e expectativas. Foi no meio desse cenário incerto que algo começou a tomar forma. Em 1987, Kurt conheceu um músico chamado Chris Novoselic. Os dois compartilhavam gostos musicais semelhantes e rapidamente perceberam que poderiam criar algo juntos. Dessa parceria nasceu uma banda que, naquele momento, ainda era apenas um projeto experimental, Nirvana. Nos primeiros anos, o Nirvana era apenas mais uma banda tentando sobreviver na cena underground. Shows pequenos, equipamentos simples e poucos recursos financeiros faziam parte da rotina. Mas havia algo diferente naquelas apresentações. A intensidade emocional de Kurt no palco chamava atenção. Ele cantava como se cada palavra fosse uma confissão. Em 1989, a banda lançou seu primeiro álbum, Bleach. O disco tinha uma sonoridade pesada e crua, influenciada pelo punk e pelo rock alternativo da época. Embora não tenha sido um sucesso comercial imediato, o álbum ajudou a estabelecer o Nirvana dentro da cena alternativa americana. Mas o verdadeiro terremoto cultural viria alguns anos depois. Em 1991, o Nirvana lançou o álbum Nevermind. O disco trazia uma mistura poderosa de melodias acessíveis e guitarras distorcidas. Entre suas faixas estava uma música que mudaria tudo,
Smells Like Teen Spirit. O impacto foi imediato. Em poucos meses, o álbum se transformou em um fenômeno global. O Nirvana saiu dos pequenos clubes alternativos para os maiores palcos do mundo. Kurt Cobain, que até então era apenas um jovem músico underground, se tornou o rosto de uma geração inteira. De repente, ele era chamado de porta-voz da juventude. Para muitos jovens dos anos 90, suas músicas capturavam perfeitamente sentimentos de alienação, frustração e busca por identidade. Mas o próprio Kurt nunca se sentiu confortável com esse título. Ele não queria representar ninguém. Na verdade, muitas vezes parecia lutar contra a própria fama que o cercava. Enquanto sua carreira atingia níveis inimagináveis de sucesso, sua vida pessoal se tornava cada vez mais complicada. Em 1992, Kurt se casou com Courtney Love. O relacionamento dos dois rapidamente se tornou alvo constante da mídia. Entre manchetes sensacionalistas e rumores, o casal vivia sob uma pressão intensa. No mesmo ano, nasceu sua filha, Frances Bean Cobain. Para Kurt, aquele momento representava esperança, mas também responsabilidade. Ser pai em meio ao caos da fama não era fácil. Ao mesmo tempo, Kurt enfrentava uma batalha silenciosa contra a dependência de heroína e contra dores físicas crônicas que ele dizia sofrer desde jovem. A mídia, sempre em busca de histórias dramáticas, frequentemente explorava esses aspectos de sua vida, transformando suas dificuldades pessoais em manchetes públicas. Em 1993, o Nirvana lançou seu terceiro álbum de estúdio, In Utero. Diferente do som polido de Nevermind, In Utero era mais cru, mais agressivo e emocionalmente intenso. Kurt queria recuperar a autenticidade da banda, mesmo que isso significasse afastar parte do público comercial. Apesar de todas as turbulências, o Nirvana continuava criando momentos históricos. Um deles aconteceu durante a gravação do icônico MTV Unplugged de New York. Sentado em um palco simples, cercado por velas e flores, Kurt apresentou versões acústicas de suas músicas que revelavam uma vulnerabilidade rara. Aquela performance se tornaria uma das apresentações mais emocionantes da história da música. Mas por trás daquela voz poderosa, a luta interna de Kurt parecia se intensificar. A pressão da fama, os conflitos pessoais e seus próprios demônios internos criavam um peso cada vez mais difícil de carregar. Nos primeiros meses de 1994, a situação começou a preocupar amigos e familiares. Kurt passou por internações e tentativas de reabilitação. Havia sinais claros de que ele precisava de ajuda. Ainda assim, o turbilhão emocional em que vivia parecia impossível de controlar. Então, em abril de 1994, o mundo recebeu uma notícia devastadora. Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle. Ele tinha apenas 27 anos. Sua morte chocou milhões de fãs ao redor do planeta e marcou o fim de uma das carreiras mais impactantes da história do rock. Nos dias que se seguiram, fãs se reuniram em vigílias, rádios tocaram músicas do Nirvana sem parar e artistas de diferentes partes do mundo prestaram homenagens. Kurt se tornava parte de uma triste tradição conhecida como 27 Club, um grupo de artistas que morreram jovens demais. Mas talvez o mais impressionante sobre Kurt Cobain seja que sua influência nunca desapareceu. Décadas depois, suas músicas continuam sendo descobertas por novas gerações. Jovens que nem sequer estavam vivos nos anos 90 ainda encontram em suas letras algo profundamente verdadeiro. Kurt Cobain não foi apenas um músico. Ele foi um artista que transformou dor em arte, confusão em música e vulnerabilidade em conexão humana. Sua história é um lembrete poderoso de que por trás de cada ídolo existe uma pessoa real, com medos, dúvidas e batalhas invisíveis. E talvez seja por isso que sua voz ainda ecoa com tanta força. Porque ela não falava sobre perfeição. Ela falava sobre ser humano. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Kurt Cobain foi realmente a voz de uma geração? Ou acha que a pressão da fama foi grande demais para alguém tão sensível carregar? Deixe seu comentário contando o que você pensa sobre a história dele. E se você gosta de documentários como este, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Ecos Eternos para continuar explorando as histórias de artistas que marcaram o mundo. Porque algumas lendas partem cedo, mas seus ecos permanecem para sempre.